Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Estação das Células, a Armadura de Deus. Hoje, capítulo 4, o cinto da verdade. Dando continuidade então à nossa trajetória, que bom que você está aí, espero que você esteja mergulhando na Palavra de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a parte 2 do cinto da verdade e hoje a parte 3, a última parte do cinto da verdade. Na semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho, complementando ainda sobre o contexto histórico, teológico e tudo mais. Hoje eu quero aproveitar esse tempo também para apenas dizer sobre o impacto da vida de Paulo na cidade de Éfeso. Como você sabe, Paulo ficou durante 2-3 anos na cidade de Éfeso, pregando o evangelho, plantando a igreja para os efésios, aqueles que eram gentios. E quando a gente entende o que acontece quando o evangelho é espalhado na cidade, o resultado é maravilhoso. Lá em Atos a gente consegue entender que mesmo em meio a um ambiente muito idólatra, uma cidade extremamente voltada para o turismo religioso por causa do templo de Diana, que a gente aprendeu na primeira aula, né? Mesmo uma cidade tão voltada para a idolatria, o evangelho foi se expandindo e se espalhando. E algo maravilhoso aconteceu naquela cidade. Primeiro que o colapso do comércio foi uma evidência. Por quê? Porque as pessoas começaram a se converter e muito do comércio girava em torno do templo. Então as pessoas começaram a se converter e o comércio então entrou em colapso. Lá em Atos também fala que as pessoas, como era uma cidade também muito envolvida com feitiçaria, esse tipo de coisa, as pessoas queimavam. Então, à medida que elas foram se convertendo, elas foram queimando em praça pública os seus utensílios. Aquilo foi, para a cidade, aquilo foi realmente muito impactante. E, em último lugar, a palavra de Deus lá em Atos também diz que a palavra de Deus prevalecia na cidade de Éfeso. Isso é maravilhoso. Eu estou dizendo isso porque para que você não despreze aquilo que está acontecendo na sua casa, para que você não despreze o poder do evangelho que ele tem numa cidade. Então, seja na cidade de Ribeirão Preto ou qualquer outra cidade que você estiver localizado e ali pregando o evangelho, saiba que a sua cidade, a sua região, ela pode ser impactada pelo poder de Deus através da vida da igreja. Lembra que a carta aos Efésios, ela é uma carta para a igreja, para mostrar para a igreja o que está acontecendo agora. Não tem mais judeu, não tem mais gentio, tem uma única humanidade chamada igreja, que somos nós. Esse é o privilégio que nós temos. Amém? Hoje, dando então continuidade ao cinto da verdade, na parte 3. Então, a gente já teve todas as verdades, cingidas no nosso coração, de que nós somos abençoados, nós somos santificados, nós somos filhos e nós somos redimidos. E hoje nós vamos falar que somos herança, somos selados e somos posicionados. Aqui para falar sobre que nós somos herança, Efésios 1, 11 e 12 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós somos herança, nós somos feitos herança. E mergulhando aqui na palavra herança, a gente obviamente já pensa em bens, em patrimônios, em aquilo que nós receberíamos, né? Então,
se você tem uma herança para receber, algo físico, você já imagina poxa, eu tenho isso para receber, eu tenho um apartamento, um carro, eu tenho terras, dinheiro, o que for. Mas mais do que isso, além de nós recebermos uma herança e essa herança é eterna e lá em Gálatas vai falar para que nós possamos buscar a maturidade, para que nós possamos ter acesso àquilo que o Senhor nos deu, mais do que isso, a palavra de Deus vai dizer que nós somos a herança. Nós somos a herança. Mais do que receber alguma coisa, mais do que a eternidade, mais do que até mesmo as ruas de ouro nos céus, nós somos a herança. E aí, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, se nós somos a noiva de Cristo Jesus, nós como igreja somos a noiva de Cristo Jesus, nós somos a noiva prometida de Jesus. E a promessa é de que o noivo se encontre com a noiva. Então, nós somos a herança pro noivo. Entenda então que nós somos a herança do pai pro noivo. Então, é como se Deus estivesse dando um presente para o noivo. E o presente que Deus está dando para o noivo, que é Jesus Cristo, somos nós, a noiva de Cristo Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa que a gente pode começar a desfrutar disso e entender que realmente mais do que alguma coisa que a gente vai querer, que a gente vai buscar, nós somos a herança de Cristo Jesus. É por isso que eu e você precisamos buscar a santidade, buscar o aperfeiçoamento. E mais uma vez, santidade não é a perfeição, mas santidade é a nossa disposição em estarmos separados para o louvor da sua glória. Então, Spurgeon vai dizer que santidade é a salvação de maneira visível. Então, nós que somos herança para o noivo, agora precisamos viver em santidade. E o inimigo das nossas almas vai querer nos combater com uma mentira. Essa mentira de que nós somos desabrigados, de que nós não somos herança, de que nós não temos valor nenhum. O inimigo vai cada vez mais colocar essa seta de mentira no seu coração. Por isso eu preciso me cingir da verdade, de que eu sou herança. Então, eu sendo herança para o noivo, que é Cristo Jesus, agora eu me cinjo da verdade e agora eu mudo o meu comportamento, que nós vamos entender isso lá depois na Couraça da Justiça, que agora vai falar sobre comportamento, sobre a maneira como a gente se relaciona com o mundo, mas essa revelação de que realmente, olha, eu sou herança, me dá essa consciência de que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Por quê? Porque enquanto a herança não é dada para a pessoa, o responsável por ela é o próprio dono, o próprio detentor da terra, dos móveis, dos bens. Isso quer dizer que enquanto nós não formos entregues ainda de uma vez por todas para o nosso noivo, nós somos propriedade, responsabilidade do nosso Pai. Então entenda que você é cuidado pelo Senhor. Poxa, assim como está nesse versículo aqui, Mateus 6,30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E Lucas, capítulo 12, versículo 32, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Então, enquanto ainda não... Se nós somos a herança, enquanto esse encontro ainda não aconteceu de uma maneira gloriosa, glorificada, nós somos responsabilidade do Pai. Então, o Pai está cuidando de nós, o Pai está nos nutrindo, o Pai está nos abraçando. Por isso que a visão e a verdade de que nós somos filhos precisa dar fruto nesta hora. Amém? Isso é a primeira verdade que hoje nós estamos nos cingindo. A segunda verdade é que nós somos selados.
Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, é essa menção de Paulo da obra da Trindade. E isso aqui é importante a gente entender. O que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, de uma maneira resumida, o Pai predestinou, ou seja, o Pai sonhou, o Filho executou de uma maneira onde ele nos redimiu, o Filho reconquistou, comprou, e o Espírito Santo nos selou. Ou seja, o Pai pensou, sonhou, o Filho executou e o Espírito Santo confirmou. O Pai predestinou, o Filho redimiu e o Espírito Santo nos selou. Então, esta é a obra. Por isso que falam que a carta aos Efésios é uma carta que resume basicamente a obra de Deus na nossa vida. E esse é o mistério que já estava escondido em Deus e ninguém sabia, de que Ele enviaria o seu único Filho para nos redimir, para nos recomprar, reconquistar, para unificar novamente o céu e a terra, convergir todas as coisas, como diz em Efésios capítulo 1. Esse é o mistério que estava escondido em Deus, no Pai. E também o Espírito Santo agora, ele é a confirmação de tudo isso que aconteceu. O Espírito Santo é a confirmação, é o selo. Quando precisava se autenticar o que o Daniel enviou uma carta e essa pessoa recebeu, essa pessoa tinha, a carta tinha um selo, e esse selo é o selo de vericidade, de veracidade, o selo de confirmação. Olha, foi obra do Daniel que fez isso. E quando a gente entende que o Espírito Santo hoje que habita em nós, ele é a confirmação de tudo isso que aconteceu. O Pai planejou, o Filho comprou, executou, redimiu. E agora o Espírito Santo é a confirmação de que isso acontece e aconteceu. E qual que é a função do Espírito Santo? A santidade. O Espírito Santo visa a santidade no nosso coração. Então, por isso que é através do Espírito Santo que eu posso não mentir mais. É o Espírito Santo que produz algo em mim, porque ele produz a santidade. Então, todo o incômodo que você tem no coração, e às vezes você não sentia antes, quando você, sabe, às vezes você tinha uma vida e você não tinha um entendimento de que aquilo que você vivia era errado. E aí, depois de passar de um tempo, você aceitou a Cristo Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, entendeu a obra de Cristo Jesus e recebeu esse selo do Espírito Santo no seu coração. A partir disso, você começa a sentir um incômodo sobre coisas que você não tinha sentido antes. Isso é o Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um jovem recém-chegado na igreja e tudo mais, e ele começou a caminhar com a gente, e em nenhum momento a gente deu uma lista de regras daquilo que ele precisava fazer. Olha, você precisa fazer isso, precisa deixar de fazer isso, agora tudo mudou. Não, a gente simplesmente trouxe ele para perto e ele começou a caminhar com a gente. E aí foi legal que durante essa caminhada ele começou a compartilhar de alguns incômodos. Eu falei assim, poxa Dani, olha, eu sempre vivi isso, eu sempre fiz isso, eu sempre me relacionei dessa maneira. Cara, mas eu não sei o que aconteceu, que depois do momento que eu vim para a igreja, comecei a mergulhar na palavra e tudo, eu comecei a sentir um incômodo sobre essas coisas. E aí eu simplesmente deixei de fazer, deixei de tomar tal coisa, deixei de me relacionar com tal pessoa e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, mas
que interessante, porque você nunca ouviu da gente o que você deveria fazer e o que você não deveria fazer. Ele falou assim, é verdade, mas é como se tivesse um incômodo no meu coração para que eu pudesse ser impulsionado a fazer o que é certo. E aquilo me marcou, porque aí eu falei naquele mesmo momento, olha, isso aqui é a ação do Espírito Santo na sua vida. Esse é o selo do Espírito Santo na sua vida que diz que você foi comprado por um alto preço. E agora existe uma vida muito melhor que Ele quer te encaminhar, que Ele quer mostrar para a sua vida e a partir disso você ser movido pelo Espírito Santo que gera em nós a santidade. Então, o selo, então nós somos selados justamente agora para a gente poder entender que essa é a confirmação da obra da Trindade na nossa vida. A partir disso, a gente pode agora dar voz ao Espírito Santo e entender que o Espírito Santo mora em nós também. Por isso, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, olha, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você é selado, você é uma confirmação e não deixe que o diabo entre com qualquer tipo de mentira em relação a isso, de que você precisa ainda buscar uma outra coisa, que você precisa alcançar uma outra coisa, mas você já tem a confirmação da obra de Cristo na cruz por você. Amém? E em último lugar, nós somos posicionados. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 20 ao 23. Em terceiro lugar, então, nós somos posicionados. E é muito lindo a gente entender que nós somos corpo de Cristo e não tem como separar a cabeça do corpo. O que quer dizer isso? Esse texto que a gente leu já diz que Jesus foi então elevado à mais alta posição e hoje está à direita do Pai nas regiões celestiais. Se Jesus, que é o cabeça, está lá, nós como igreja também somos posicionados de maneira elevada. Lá em Filipenses capítulo 2 tem um dos versos, dos poemas mais lindos da Bíblia e que mais expressa realmente a verdadeira teologia, que vai dizer que Jesus veio e mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Então, diferente disso, ele se esvaziou, humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, se tornando semelhante aos homens, se encontrando de forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome. É legal porque essa parte no original sobre Deus o elevou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, diz que Deus deu um nome que ninguém tinha, elevou uma posição que ninguém tinha, colocou num lugar que esse lugar não existia. Então é como se fosse algo que só Deus pudesse fazer. É uma ação que só Deus pudesse fazer, é uma posição que só Deus pudesse elevar. E é lindo quando a gente vê que nós, como corpo de Cristo, somos posicionados nesse lugar onde só Deus pode posicionar. É por isso que isso na minha vida e na sua vida tem muito sentido, porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos posicionados com Cristo, a ação de Deus na nossa vida é aquilo que só Deus pode fazer.
Sabe? A gente para de ficar perdido, ansioso, buscando posição no mundo, buscando sucesso nesse mundo, e obviamente não tem nada de errado, mas o problema é quando a nossa expectativa e a nossa esperança está nisso. Porque se nós somos corpo de Cristo, existe uma coisa que Deus faz conosco, que só Ele pode fazer. É uma ação que só Ele pode tomar. Então, você pode ter certeza que Ele vai cuidar do corpo. Por quê? Porque é algo que só Ele pode fazer. Então, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. E aqui não estou trazendo uma visão triunfalista de que você vai vencer e nunca irá sofrer. Pelo contrário, estou dizendo que agora nós precisamos caminhar uma vida igual a de Cristo Jesus. Nos esvaziarmos, nos humilharmos. Cristo veio na terra não para nos ensinar a ser homem e mulher. Cristo veio na terra para nos ensinarmos a ser servos, a se esvaziar. Porque quando a gente se esvazia, a gente dá espaço para Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então, quando você entende que você é posicionado, você é corpo de Cristo Jesus, você não vai mais olhar para as circunstâncias, para o inimigo, para o diabo, numa visão onde você está embaixo e ele está acima, poderoso sobre você. Não, você está nas regiões celestiais. Então você olha de cima para baixo para o seu inimigo, sabendo que ninguém é como o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. A partir disso, você pode se esvaziar das coisas desse mundo. Você pode se livrar de toda a soberba. Porque na sua vida, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Então, quando a gente entende essa verdade de que hoje nós somos, então, herança, selados e posicionados, nós entendemos que Deus faz aquilo que só Ele pode fazer na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, sua célula, sua casa, o seu momento de preparação dessa aula de hoje e que a sua reunião seja extremamente impactada pelo Evangelho. Deus abençoe vocês.